Então, meus cumprimentos a todos e a todas que participam deste evento de cidadania, né, patrocinado pela Polícia Civil e pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná. Agradecer o convite e dizer da minha satisfação em poder participar também deste evento. Cumprimentar a Lenice, cumprimentar o Sebastião, o doutor Sebastião. Eu falo a Lenice e o doutor Sebastião, fica uma coisa... A desembargadora Lenice, então, minha companheira da área da infância, da Associação de Juízes e Promotores da Infância, Juventude e Família, agora, né, a doutora Lídia, enfim, eu teria que cumprimentar várias pessoas, que eu não posso deixar de destacar a presença da doutora Mariana Dias, que é coordenadora do núcleo, né, do nosso núcleo de promoção da igualdade de gênero do Ministério Público do Estado do Paraná. Estou vendo a doutora Isabel aqui, né, figura destacada na área de direitos humanos. Cumprimentar o Alexandre, conversava com o Alexandre que estamos num ambiente bem melhor do que da última vez que nós nos encontramos, né, e estivemos juntos na Casa de Custódia, né, interferindo para que houvesse uma superação da rebelião lá instalada de forma, enfim, sem causar danos, principalmente àqueles que se encontravam reféns, né, e que, ao final, deu certo. É bom encontrar num ambiente assim mais tranquilo, embora o tema seja também tormentoso. Cumprimentar o Mário Hamidoff e dizer que falar depois dele sempre tem esse clima, assim, né? Como é que eu concordo com coisas que ele disse. E, como o tempo é muito curto, eu estou pensando aqui do que seria importante, né, trazer para, não como uma palestra, mas sim como um atiçador do debate que deve se instalar depois, especialmente nos grupos de trabalho. Faço o registro que, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 12 anos, né? 12 anos de aprovação da Lei Maria da Penha. Eu gosto também de registrar que a legislação, né, advém ao ordenamento jurídico brasileiro, principalmente após uma condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, analisando o caso Maria da Penha, concluiu corretamente pela inércia do Estado brasileiro na proteção e no enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher, a ideia de que havia uma proteção insuficiente aos direitos humanos na legislação brasileira e a necessidade, então, da formulação de um texto específico, especialmente para o enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher. Eu acho que esse é um dado histórico importante, né? O Estado brasileiro foi impulsionado por uma condenação a legislar especificamente no sentido da proteção das mulheres no que diz respeito à violência doméstica familiar. Então, ela não advém da natureza das coisas e nem do acaso, né, mas do reconhecimento da nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos e que a legislação brasileira precisava tratar especificamente desse tema, diante da violência existente, né? Não estão tratando aqui de algo imaginário, né, de que a mulher sofre mesmo a violência doméstica familiar. A ONU diz que a nossa lei, a Lei Maria da Penha, se encontra entre as 3 melhores leis do mundo na perspectiva da proteção à mulher contra a violência doméstica familiar. E daí nós caímos naquela reflexão importante, né, no sentido de que a lei por si só não altera a realidade social. Por melhor que seja, ainda que seja uma lei de excelência, ela não tem o condão por si só de modificar a realidade social. O que muda, o que modifica a realidade social é o exercício dos direitos que estão previstos na lei. E daí, né, eu uso muito esse raciocínio na área da infância e juventude, né, de que também o Estatuto da Criança e do Adolescente brasileiro foi indicado pelo Unicef como modelo para todos os países do mundo,
quando foram realizar a adaptação das suas legislações à Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Enfim, o que eu digo é que, infelizmente, na realidade brasileira, ainda se faz aquele discurso, né, de que há leis que pegam e leis que não pegam. Como se a lei fosse uma espécie de resfriado e que determinadas pessoas já previamente estivessem vacinadas, né, em relação ao que está previsto na lei. Eu digo que isso é um raciocínio hipócrita e, mais que isso, perverso, né? Porque se, ao final das contas, nós formos analisar o que é que efetivamente pega e o que não pega da legislação brasileira, nós vamos concluir que aquelas leis que interessam aos grupos hegemônicos, detentores do poder político, do poder econômico, né, essas leis todas pegam. Veja-se agora aí as desonerações fiscais, né, num país que congela os investimentos por 20 anos nas políticas públicas de saúde, educação e assistência social, mas cumpre rigorosamente as desonerações fiscais, cumpre a determinação de continuar pagando uma dívida que deveria ter sido auditada por comando da Constituição de 1988, até que não foi, cumpre rigorosamente a Lei Candir, que desonera do pagamento de qualquer imposto as exportações de produtos primários ou semi-elaborados, e aqui soja, os minérios, etc. O que há de trágico é que as leis que não pegam, né, são exatamente aqueles que interessariam a população brasileira como um todo, na perspectiva, efetivamente, da construção de uma sociedade melhor e mais justa, né? E a Lei Maria da Penha, então, está aí com as suas dificuldades também para pegar. Houve, inicialmente, uma resistência muito grande, né, a fazer um registro também que foi a intervenção determinante dos movimentos feministas que conduziram ao surgimento, à provocação à Corte Interamericana e depois à formulação da Lei Maria da Penha. Mas, enfim, nesse raciocínio que eu estou desenvolvendo, o que precisa é implementar. Então, eu vou deixar por último essa questão de novas tipificações penais, mas implementar aquilo que já está previsto na lei. O avanço a partir dos mecanismos, das estratégias estabelecidas na lei, especialmente aquelas estratégias ou mecanismos que dizem respeito a práticas preventivas e educativas. Claro, tem uma questão estrutural, que é da determinação de criação dos juizados especiais, né, preferencialmente com a integração operacional dos órgãos, né, a Casa da Mulher Brasileira, que até hoje, ainda aqui em Curitiba, nós não conseguimos fazer absoluta integração no mesmo local de todos os órgãos. Mas a dificuldade que é, né, dessa questão estrutural de você ter os juizados especiais e, mais do que isso, ter os juizados, esses centros integrados com capacitação daqueles que vão atuar. Infelizmente, e eu aí não vou me referir apenas às estruturas policiais, não estou me referindo ao Ministério Público, ao Poder, estou me referindo ao Tribunal de Justiça. Eu colhi alguns julgados, né, da Câmara que trata da matéria, e depois, se der tempo, eu me refiro também a eles. Mas é essa, né, do fato de que, ainda nos espaços onde há o juízo, a toda a estrutura, a partir das delegacias até o juizado especial, ainda temos dificuldades de funcionamento. Imagine onde os juizados não existem, onde a mulher chega lá e continua ouvindo aquilo que sempre ouviu. Mas você tem certeza? Você não vai se arrepender depois? Como é que vão ficar teus filhos? Você já pensou como é que você vai garantir, né, vai atender às necessidades materiais da sua, né? Houve já lá no primeiro contato com o sistema de justiça esse tipo de coisa.
né? Quando não ainda, né, eu me lembro que eu era promotor de justiça em Congonhas, na verdade, que isso já faz uns 80 anos atrás, mas eu vi o caso concreto onde o promotor disse que a agressão sofrida pela mulher fazia parte de uma correção normal que o homem fez em relação à mulher. E tem muita gente que continua pensando assim, que quando a mulher não obedece esse conjunto de regras, né, estabelecidas pela sociedade, ou não obedece à vontade dele. Então, nós pensarmos que é desnecessário ter uma lei para reprimir, para fazer a repressão, não. Ela é absolutamente necessária, sim, o enfrentamento. O direito penal destinado aí, né, a fazer o enfrentamento, a uma resposta da sociedade às situações concretas de violência mesmo, da adequação do comportamento a figuras típicas penais. Mas, então, essa questão estrutural, quer dizer, vamos imaginar que em Curitiba nós estamos com, eu não sei a última estatística, mas eu sei do sentimento de aflição dos juízes, dos promotores, daqui, né, onde há estrutura, né, para cumprimento das medidas protetivas, que ficam aguardando não sei quanto tempo que alguém, quer dizer, semanas, meses, para cumprir uma medida emergencial. Então, enfim, não tem essa questão estrutural mesmo. Eu já experimentei isso na prática, né? Nós temos varas cíveis aos número extraordinário, né? Porque o embate entre aqueles que têm acaba sendo mais importante do que atender, né, esses juizados especializados para aqueles que são, né, vítimas de uma sociedade injusta, de uma estrutura social injusta, enfim. Então, temos essa questão estrutural que até hoje não se respondeu. E eu estou falando, né, do Paraná, fico imaginando como é que isso se dá no restante do Brasil. Mas pior do que isso, e aí que eu quero centrar muito a minha contribuição para o debate, né, é em relação ao caráter preventivo e educativo, especialmente educativo, né? E o não atendimento também a comando legal, no sentido de programas e campanhas, né, destinados ao enfrentamento à violência doméstica e familiar. Nós ainda temos muitas pessoas imaginando que está certo mesmo essa conduta, esse comportamento culturalmente existente na nossa sociedade, advindo de uma posição patriarcal, machista, né? Então, quando a lei intervém para privilegiadamente estabelecer uma igualdade perante a lei que não há na realidade social, né, inclusive determinando a existência de políticas afirmativas, de ações afirmativas para busca da isonomia, né, prometida, né? Enfim, é nesse sentido que nós temos que caminhar. Eu não tenho dúvida. Aliás, lá no Ministério Público aconteceu algo que indica bem isso, né? Nós tínhamos um núcleo de enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher. Nós mudamos o nome para Núcleo da Promoção da Igualdade de Gênero e Enfrentamento à Violência Doméstica contra a mulher. Porque a melhor forma de enfrentar, e eu acho que o desembargador Ramidoff trata disso, a melhor forma de enfrentar a violência é promovendo a igualdade, é garantindo espaços de poder para a mulher. Né? Vamos pensar na promoção da igualdade de gênero. Olha só como as forças reacionárias, né, são terríveis. Né? E eu me refiro agora, estou falando de práticas educativas, me refiro com esse discurso de escola sem partido, né,
desenvolvimento dessa ideia de ideologia de gênero, né? As propostas na área de educação de se retirar, né, a palavra gênero. Aqui em Curitiba eles tiraram até um artigo que falava de gênero alimentício. Eles retiraram de receio de falar, como se não fosse necessário falar de gênero, né, da promoção da igualdade, do enfrentamento à violência em razão de gênero, né. Então, eu acho que nós estamos falhando, né, nessa perspectiva de que há que se superar essa cultura patriarcal, machista. Eu ia me referir, e falo já imediatamente, sobre os julgados do próprio Tribunal de Justiça, Lenice. Eu fiz um levantamento que não prescreve, né, porque nós retiramos do Juizado Especial Criminal para dar um tratamento diferenciado para esse tipo de crime, e, no fim, está prescrevendo. E, no fim, o tribunal está absolvendo, está julgando procedentes recursos com o discurso da indúbio pro réu, né? São delitos que ocorrem, muitas vezes, na clandestinidade. E está a palavra da mulher vítima, do homem agressor, indúbio pro réu, né? Quer dizer, todo um sistema. E o que me preocupa muito é quando você chama a mulher vítima, né, para que ela rompa com esse ciclo de violência, dizendo que o sistema de justiça vai ampará-la. E isso, na verdade, não ocorre. Não ocorre lá na delegacia, não ocorre no Ministério Público, não ocorre no Poder Judiciário, né, e muitas vezes acelera, né, a intensidade da violência até casos, e nós temos aí de mulheres que estavam aguardando que o marido fosse cientificado da medida protetiva, e antes disso ele matou a mulher que era vítima. Quer dizer, enfim, eu quero aproveitar, né, para mostrar como é necessário como são necessárias essas práticas educativas. O Hamidó falou bem disso. Lá da escola, lá do primeiro momento, né, as crianças são ensinadas a ter esse comportamento de desrespeito, de violência. Nós precisamos romper com isso, nós precisamos construir novas relações, né, sociais e entre homens e mulheres. Eu tinha notado, puxa, como passa rápido 20 minutos, né? Eu tinha notado e trouxe um exemplo prático, né? De como a mentalidade das pessoas, né, ainda o pensamento tal qual lá dos caboclos de Bocaiúva do Sul há 100 anos atrás, de prender a mulher dentro de casa, de espancar quando ela não obedece, um pouco mais refinado agora, mas com a mesma. Nós temos um candidato a presidente da República, que está excluída a participação, né, do Luiz Inácio Lula da Silva, é o que está liderando, que é um sujeito que disse, né, que não estupraria uma mulher porque ela era feia, né? Não mereceria ser estuprada porque ela é feia, com a ideia, né, ao contrário ao senso, de que aquelas que são bonitas, né, podem merecer ser estupradas. Que disse que ele teve 4 filhos e que depois fraquejou e nasceu uma mulher. Olha só, não estou, parece que está inventando uma coisa, né? O cara chega aí e está. Não, ele disse exatamente assim. Como disse que a mulher não pode ganhar a mesma coisa que o homem, porque a mulher engravida. É possível que alguém que fale essas coisas seja o que lidera no país uma campanha para presidente da República? Misoginia em última escala, né? Além de que é o sujeito, que está esgotado o meu tempo, mas é o sujeito que elogia um torturador,
Se a prática no Estado, abominável, abjeta, é a tortura. E ele vai lá no dia da votação do impeachment da presidente da República e homenageia o Ustra, condenado por tortura, que é o mesmo, aliás, né, que disse que se o filho dele fosse gay, ele daria no couro até mudar o comportamento. Ou que você poderia fazer o enfrentamento adequado com a violência se fosse permitido o excesso. Porque matar um bandido com 2 tiros, um com 20, é a mesma coisa. Isso são coisas ditas pelo... Né, que os filhos dele não casariam com negros, porque foram bem educados. Olha, que sociedade é essa que apoia alguém que... Bom, eu, claro, eu trouxe alguns dos exemplos que hoje de manhã me lembrei, né? O que isso reflete? E com detalhe, que na pesquisa de intenção de voto, são exatamente as pessoas entre 16 e 34 anos que formam a maioria desses eleitores, inclusive mulheres. Né? Bom, eu vi, Lenice, eu vi as propostas legislativas no sentido da alteração penal, especialmente direcionadas à tipificação da figura da violência psicológica. Eu confesso que, enfim, podemos refletir sobre isso. Me preocupei com os PLs existentes, só para você ter uma ideia, tem um que cria 10 figuras ilícitas e termina dizendo que constitui violência psicológica contra a mulher, maltratar o animal de estimação, o animal doméstico. Então, claro que aí é uma... Né, é por isso que a revolta dos penalistas, quando a gente vem com proposta de criação de mais um tipo penal, etc. Enfim, o que está dito na Lei Maria da Penha, na indicação do que é a violência doméstica familiar, não tem uma correspondência exata, né, no direito penal, e a reflexão é nesse sentido, de que maneira aquilo que está lá prometido, né, de proteção às mulheres pode ser tratado devidamente, né, no direito penal. Cumprimentar o presidente da Amapar, o Geraldo. Brinquei com ele que, para ser presidente da Amapar, precisa passar por Foz do Iguaçu, né? Senão não... Enfim, é isso. Eu queria trazer esses temas para reflexão, alertando para esse fato, que nos planos municipais, estadual de educação, as pessoas estão excluindo a palavra gênero, como se isso não fosse, como se estabelecer, inclusive, políticas afirmativas direcionadas à promoção da igualdade de gênero não fosse importante. Né? E mais que isso, quando temos um candidato a presidente da República que está no topo das intenções de voto, que é misógino, que fala essas barbaridades. Claro, quem se manifesta a favor da tortura é capaz de falar qualquer coisa. Mas, nesse tema especificamente, olha que exemplo ele passa. Né? E as pessoas tomavam, porque ele é tosco. Né? Eu vi outro dia, é um sujeito tosco, cada um tem um amigo, um conhecido, um parente, que você dá risada do tanto de bobagem que o sujeito fala, né? Aquela figura tosca que você conhece, convive até, porque ele é um cara engraçado, né? Fala um monte de asneira e tal. É o cara que está aí liderando as pesquisas para presidente. E que nós, recentemente, vimos o que significa ter uma pessoa assim, que é o exemplo dos Estados Unidos, né? Que também ninguém levava a sério, enfim. Nós temos que fazer muita coisa, especialmente na área da educação,
no sentido de que aquela promessa, aquele objetivo constitucional, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, né, de ver construída uma sociedade livre, justa e solidária, que isso se dê com respeito à dignidade da pessoa humana, com superação das desigualdades sociais e a erradicação da pobreza e com igualdade de gênero. Obrigado.